Isso é um processo natural do que a gente já vem estudando nos últimos anos. Eu comecei a trabalhar com os produtos da companhia meados ali de 2020, um pouco antes da pandemia, e a gente entendeu que precisaria caminhar para uma postura comercial onde a loja efetivamente fosse uma loja de fábrica, que é o que a gente entrega em São Paulo. A companhia entregava em São Paulo já há muitos anos, então a gente enxerga como uma evolução necessária que precisaria acontecer no mercado de Curitiba, e é exatamente isso que a gente se propôs a fazer com essa mudança, né, esse rebranding que a gente chamou. Bom, é um mercado muito pujante, né, muito próspero. Eu sou infinitamente grato por tudo que Curitiba me proporcionou, mas ele tem as suas nuances, né, um mercado reconhecidamente, né, para o país como a referência na questão da qualidade. Então isso trouxe para a gente muita experiência de modo a poder entregar a qualidade que o mercado espera, bem como um relacionamento muito próximo dos profissionais. Isso foi fundamental para a gente poder chegar até aqui e construir esse nome que a Light & Co construiu ao longo desses 10 anos, né? Ele começou diretamente comigo, esse processo, eu literalmente fazia todas as funções dentro da empresa, mas construímos a equipe ao longo desses anos de modo a poder manter tudo que eu sempre fiz sozinho lá nos primeiros anos, e depois a equipe sendo muito treinada e a gente ter esse relacionamento muito próximo e efetivo junto aos profissionais. A Effect nasceu exatamente do que a gente chama da venda direta da fábrica ao consumidor. A ideia foi ajustar essa questão comercial e de como gostaríamos de nos apresentar para o mercado, porque em São Paulo a gente agregou os decorativos, que a companhia até então não tinha, em Curitiba nós sempre tivemos, mas em São Paulo não, e aí surgiu justamente de poder entregar para o consumidor final uma experiência de loja, que é a minha experiência, né, desses 10 anos, que a fábrica não tinha, né? Era um showroom menor, com uma estrutura diferente de loja que nós temos hoje aqui nesse espaço. Então a ideia é trazer para o consumidor final e também para os nossos parceiros esse relacionamento direto com a fábrica, que consegue agregar peças especiais, desenvolvimentos necessários para muitos lightings que são parceiros da marca em todos esses anos, e conseguir agregar um pool de soluções. Então hoje, tanto na loja de São Paulo quanto na loja de Curitiba, a gente consegue atender o projeto como um todo. Então em São Paulo temos o parceiro o Stellucci, né, do controle de luz, ele também está conosco em Curitiba, então a gente consegue atender desde a iluminação técnica, que sempre foi o nosso core, agregando o decorativo, e também o controle de luz com a Stellucci, que é um parceiro que ajudou bastante nesse processo da solução ser entregue por completo, tanto para os parceiros quanto para o consumidor final. Eu sempre gostei muito de informações objetivas, tanto que para mim sempre foi um desafio a iluminação decorativa, apesar de sempre ter trabalhado com ela em Curitiba. A iluminação técnica é objetiva, são dados. E eu acabei estudando ciências da computação, apesar de ter abandonado a faculdade para começar esse negócio de iluminação. Para mim sempre foi mais efetivo lidar com dados em si e assim então trazer as respostas e atender os parceiros e os clientes. Então, para mim era um caminho natural por conta da minha personalidade mesmo, de ser uma pessoa objetiva e focada em dados. E aí a iluminação técnica proporciona isso justamente porque é, de certo modo, uma ciência, né? Claro que você precisa entender as nuances do cliente, do profissional e o que eles esperam, principalmente de como a iluminação constrói essa atmosfera, mas as nossas ferramentas, que são as nossas luminárias, possuem dados específicos, né, ensaiados no nosso laboratório, de modo que a gente possa, então, fornecer, e com esse nosso conhecimento obtido ao longo dos anos, entender como isso vai se aplicar na prática. Então, para mim, eu considero que é um caminho natural de uma pessoa analítica trabalhar com a iluminação técnica, né? Mas sem perder essa nuance do entendimento do quanto o profissional, obviamente, né, o parceiro agrega para isso, bem como a gente poderia agregar nessa solução final.
São Paulo é um mercado mais aberto a tendências, né? É a referência do nosso país para praticamente todos os mercados, então o que começa aqui acaba seguindo para as outras praças. Isso traz certa facilidade em implementar tendências internacionais. Então a gente frequenta as principais feiras do nosso setor e consegue trazer com mais facilidade, entre aspas, essas novidades. Então, um mercado mais cosmopolita, por assim dizer, né? Que é uma característica da cidade, ter pessoas literalmente do mundo todo. Em Curitiba isso é, de certo modo, um pouco mais fechado. O que chega em São Paulo acaba chegando lá com o passar de alguns anos. E circular nesses dois mercados é justamente o que traz a oportunidade em ser a novidade. Então, estar alinhado, né, ser a fábrica e participar dos desenvolvimentos, estar em contato direto com os profissionais que são referências nacionais em São Paulo e poder trazer isso para Curitiba é o que, para mim, diferencia ainda mais o que nós fizemos ao longo desses 10 anos. Então, poder agregar essa visão que nasce em São Paulo, encurtando o tempo com que ela chega em Curitiba, é o que a gente consegue fazer e, de certo modo, é a maior diferença entre os dois mercados. Bom, começou como revenda. Lá no princípio, a Light & Co era uma revenda da companhia e a gente se aproximou, né? Conseguiu trabalhar e entregar o que os produtos precisam de fato. Então, são produtos de extrema qualidade, né? A companhia sempre atendeu as grifes internacionais e nessa aproximação a gente entendeu que precisávamos, como Light & Co, se tornar a loja da fábrica companhia em Curitiba. Isso passou por alguns anos de consultoria e inúmeras conversas até em um momento a gente decidir fazer essa fusão, né? Então a marca companhia continua existindo como fábrica e as duas, o showroom companhia, né, que era até então basicamente um escritório, passou a se chamar Effect Lighting São Paulo e a Light & Co Curitiba, né, Effect Lighting Curitiba. Então a gente fez essa fusão para poder entregar essa experiência de fábrica para o consumidor final e mostrando que as duas lojas são as lojas da fábrica. Então a gente consegue, né, com esse rebranding, deixar isso claro. A pessoa percebe que as lojas têm o mesmo nome, entregam o mesmo padrão de serviço, de todo modo sem fugir das nuances que cada mercado exige. É fundamental. A iluminação técnica, sem dúvidas, é fundamental para um projeto de arquitetura que a gente sabe que os parceiros trabalham e se dedicam tanto. Eles fazem isso com muito apreço, né? Muito amor e carinho, e a gente faz o mesmo na iluminação técnica. Então é exatamente essa união de entregar a atmosfera que a iluminação constrói para dentro dos ambientes, que é diretamente ligada com o projeto, principalmente de interiores, né? Onde a gente traz essa atmosfera do aconchego, do conforto, a pessoa chegar na sua casa e se sentir abraçada por um ambiente, passa obviamente pelo que a iluminação técnica entrega. É claro que o decorativo entrega isso na sua característica, né, de compor a cena como tornar o ambiente belo, é justamente o que o decorativo faz no nosso ponto de vista, mas o técnico constrói essa atmosfera. Então a gente consegue, com todas as soluções que a marca oferece, contribuir para que isso aconteça de maneira eficiente e entregar o resultado que os parceiros e os clientes finais esperam. A última Light & Building 2023, a gente não viu tantas mudanças. A miniaturização já era algo que estava muito evidente nessa feira. A gente trouxe uma inspiração dessa visita que foi o Perfil Ares, que fez um grande sucesso no mercado. E ali então a gente percebeu que a miniaturização talvez não tivesse muito para onde ir, né? Então hoje nós temos aí a nossa menor peça de iluminação técnica que nasceu para ser aplicada em mobiliário e com esse relacionamento com os profissionais a gente aplicou no teto, né, como iluminação técnica, que é a Onyx, né, com seus 20 milímetros de diâmetro.
a gente enxerga que dificilmente esse tamanho consiga reduzir ainda mais. É claro que a tecnologia avança, né, as coisas evoluem, o que é natural, mas hoje, nesse momento, né, 2025, a gente tem uma feira agora em março, né, para ver essas tendências. Eu imagino que lá a gente possa encontrar algo de novo, mas nas últimas duas, não só na última em específico, né, nas últimas duas a miniaturização já estava muito presente. Os perfis, inclusive no mercado, eles tiveram de certo modo foram menos utilizados, então os embutidos muito fortes nesse sentido. E aí ainda agregado então a miniaturização, o controle de ofuscamento, que é muito forte. Eu diria que junto com a miniaturização, o controle de ofuscamento foi um dos principais avanços. O controle, né, com o protocolo DALI, eu diria que até hoje aqui na Effect, né, todas as nossas luminárias são DALI. Agregado ao controle da Lutron, a gente consegue então entregar aquele range de automação com muito mais precisão e efetividade. E eu imagino que o que o mercado vai perceber é que aquilo que se utilizava, né, lá atrás, a lâmpada, caminhou para o LED integrado, que já é basicamente o consenso hoje, vindo na sequência a miniaturização e o controle de ofuscamento, deve evoluir de modo sem grandes saltos, porque diminuir mais do que já temos pode não ser fisicamente possível. Então eu acho que é melhorar as eficiências, né? Então hoje uma luminária que na nossa linha tem 39 milímetros quando instalada, que é a linha Uni, nasceu com 300 lumens. Esse ano a gente evoluiu ela para 500. Então esses tamanhos devem ser mantidos, mas as eficiências devem ser aprimoradas. Então eu acredito que deva seguir nessa linha, né? Sem esquecer, é claro, né, do alto índice de reprodução de cores, o controle de ofuscamento e o controle disso em si, né? Então eu acredito que deva caminhar nessa linha. Entender o que eles precisam de fato. A iluminação é algo que muitos ainda não compreendem, mas passaram a dar importância de modo a ver que é algo fundamental para o projeto. Isso é nítido nesses 10 anos que eu venho trabalhando. Quando eu comecei, era algo como aquele ponto único no centro do ambiente e estava resolvido. Não muito tempo dali ele foi avançando, né, para perceber que os projetos já existiam. É claro que aqui em São Paulo eles já existem há muito tempo, né? A gente tem aqui um mercado muito pujante na questão dos lightings, que é a referência, obviamente, para o país, mas o mercado como um todo, mesmo na sua base, entendeu a diferença que um projeto de iluminação faz. Então, por isso é fundamental ter um profissional alinhado nesse sentido para que possa trazer essa experiência para o seu cliente, né? E a gente, como fabricante / loja, justamente apoia esse desenvolvimento, estando muito próximo dos profissionais, inclusive desenvolvendo produtos conforme a necessidade específica deles, né? Então, a percepção do mercado de que um projeto de iluminação é fundamental, bem como um projeto de interiores, um projeto arquitetônico, um paisagismo, ele já é muito evidente no mercado. Eu vejo isso como a principal diferença do que quando eu comecei para onde a gente está hoje. A gente tem posições muito consolidadas nos dois mercados, né? Então a companhia já atua desde 89, a Light & Co era desde 2015. Agora, em Curitiba isso foi até de certo modo mais rápido para as pessoas entenderem que a gente mudou de nome, mas aprimorou o que já fazíamos, né? Que é o que falamos aqui nessa conversa. E em São Paulo o mercado está entendendo que a Effect Lighting faz parte do grupo da companhia, né? Que é a mesma empresa. A gente agregou soluções e construiu esse espaço para justamente entregar um projeto completo ao nosso cliente. Então, nas duas praças em específico, a consolidação disso que a gente chama de verticalização, né? Da fábrica para o consumidor final, obviamente em trabalho muito forte com o parceiro especificador, os arquitetos e os lightings. E para o país a gente obviamente tem um plano de expansão, né? Isso é algo que lá no início já foi construído para que a gente vá para as outras praças uma vez que o trabalho esteja muito bem consolidado nessas duas principais. Então é natural que a gente avance para uma expansão nacional nos próximos anos.